Então, gente, boa tarde. Dando continuidade, então, ao nosso curso, hoje o nosso tema é... O título se refere ao título do artigo que serviu de base para vocês participarem dos nossos debates de hoje. E o subtítulo é uma brincadeirinha, uma brincadeira séria que eu vou explicar daqui a pouco. Quando o trunfo se revela um fardo, uma ponte longe demais. Na verdade, a brincadeira a qual o subtítulo faz referência, eu já tinha mencionado muito rapidamente quando eu apresentei o programa, né? Bom, na semana passada, tomando por base aquele texto que saiu no primeiro número da revista Ambiente, texto intitulado O que é Geografia Ambiental, nós fizemos um primeiro contato rápido, muito introdutório, com a geografia ambiental e alguns dos seus aspectos, digamos, mais marcantes ou definidores. O fato de que suas raízes são antigas, a sua característica, pelo menos da maneira como eu proponho, como eu defendo, de não dever ser vista e tratada como um novo território subdisciplinar, mas sim como uma questão de perspectiva, um olhar, um enfoque. Também a importância não só da transversalidade epistêmica intradisciplinar, e nem mesmo só do debate interdisciplinar, preparado, inclusive, pela própria ênfase, pelo próprio investimento dessa transversalidade epistêmica intradisciplinar, mas o diálogo de saberes para além da própria interdisciplinaridade, ou seja, para além do diálogo entre campos do saber científico, para se abrir para um diálogo para a filosofia, para a dimensão estética e também, sem dúvida alguma, para os saberes vernaculares. Bom, a aula passada teve essa finalidade basicamente introdutória e hoje nós vamos aprofundar algumas coisinhas, principalmente no que se refere às raízes da geografia ambiental e também no que diz respeito à justificativa, à importância, à relevância da geografia ambiental. Bom, quando o trunfo se revela um fardo, uma ponte longe demais, o texto, então, é esse aqui, o texto que serviu de base para vocês, não é? Quando o trunfo se revela um fardo, reexaminando os percalços de um campo disciplinar que se pretendeu uma ponte entre o conhecimento da natureza e o da sociedade, que saiu da GEUSP em 2018. E aqui eu já faço uma menção à ponte. É uma ideia, é uma imagem extremamente poderosa, né? E que capturou a imaginação dos geógrafos durante gerações. A ponte. O ideal da ponte. A ponte como um objeto de desejo. A construção de uma ponte entre o conhecimento da natureza e o conhecimento da sociedade. Bom, agora, como eu já tinha, inclusive, mencionado muito rapidamente a razão desse subtítulo para hoje, Uma Ponte Longe Demais, esse filme... entre as minhas contradições está o fato de que eu sou um pacifista que não perde um filme de guerra, desde pré-adolescente, devora literatura sobre Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, etc. Enfim, né? E esse filme é um clássico. Só pelas caras aqui você já vê Sean Connery, Gene Hackman, Michael Caine, Dirk Bogarde, Robert Redford. Olha aqui o Anthony Hopkins, novinho, ou relativamente novo,
Nós temos, então, esse filme como um pretexto para eu fazer uma brincadeira. Esse filme se baseia, é um filme ali do começo dos anos 70, ele se baseia na história real de uma tentativa dos aliados lá de capturarem pontes de interesse estratégico, de valor estratégico lá na Holanda, que estava ocupada pelos alemães. Só que eles têm um êxito muito parcial, porque eles fazem tanta besteira, tanta burrada, tantos erros táticos ali, que, na realidade, perdem um monte de homens e tal. Enfim, o custo daquilo foi elevadíssimo. Daí o título do filme, Uma Ponte Longe Demais. E aí a brincadeira que eu faço bom, esse ideal da ponte, ele se refere a uma ponte longe demais, inacessível. O custo de se construir, de se manter essa ponte epistemológica, ele seria um custo altíssimo. É alguma coisa tão difícil assim de se construir que merecesse ser abandonada, ou pior ainda, explodida, dinamitada. Bom, a verdade é que durante um século, mais ou menos, no âmbito da chamada geografia clássica, que, do meu ponto de vista, a gente pode situar o início dela ali na década de 70 do século XIX, e a partir dos anos 60, principalmente, do século XX, ela começa a ser escanteada, começa a sofrer sérias objeções e vai sendo imprensada pela revolução quantitativa, pela geografia neopositivista, New Geography, até praticamente desaparecer, ou pelo menos, digamos, quase que perder visibilidade, sair do mapa, no fundo, a partir dos anos 70. Mas o fato é que durante mais ou menos 100 anos, esse século da geografia clássica, houve uma tradição muito especial que é justamente a tradição da ponte. E isso deu a cara da geografia. Acima de tudo isso, foi aquilo que definiu a identidade da geografia por um século. O William Patterson, geógrafo americano, ele publicou nos anos 60, começo dos anos 60, um artigo que ficou tão famoso, foi tão citado, tão lido, e é um artigo pequeno, que ele até ele mereceu uma reedição algumas décadas depois, lá na década de 90, que é esse artigo aqui, As 4 Tradições da Geografia. Quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, encontra com muita facilidade, principalmente essa versão dos anos 90, que é acompanhada de uma pequena introdução. As 4 Tradições da Geografia. Aí o Patterson, ele identifica 4 grandes tradições. 4 tradições principais. Isso é um olhar da geografia americana dos anos 60 e que hoje em dia a gente já não veria exatamente dessa forma. Isso também variará um pouco de acordo com o país, mas digamos que é muito representativo de algo que se colocava num plano realmente internacional para a geografia. Quais são essas 4 tradições? Uma é a tradição da geografia como ciência da Terra. Ciência da Terra. Essa tradição da geografia como ciência da Terra é a tradição da geografia física ou de uma geografia física típica ou convencional, desinteressada de maiores pontes com a sociedade.
Uma outra tradição é a tradição dos estudos de área. Por exemplo, a tradição do Richard Hartshorne, né? Geografia como diferenciação de áreas. Aliás, deixa eu colocar aqui um slide, porque aparecem aqui essas tradições. Né? A tradição da geografia como ciência da Terra, Earth Science Tradition, a tradição dos Area Studies Tradition, né? Area Studies Tradition, uma tradição espacial. Isso hoje em dia, se você deixar assim fora de contexto, nem parece fazer muito sentido. O que estava sendo chamado de Spatial Tradition? É a tradição que está começando ali nos anos 60 da geografia neopositivista, bastante abstrata, o investimento em modelos estatísticos, modelos matemáticos, né? E, finalmente, a tradição man-land, homem-meio. A gente vai traduzir land aqui, nesse caso, porque é uma palavrinha que tem vários significados, depende do contexto. A gente vai traduzir land aqui como meio. A tradição homem-meio. Mais modernamente, a gente poderia chamar de natureza-sociedade ou sociedade-natureza. Essa tradição homem-meio é aquela que o Patterson ele identifica como sendo a mais popular entre os professores, é a mais popular até junto a um grande público também. E, no fundo, nós sabemos que não só nos Estados Unidos, mas na Alemanha, na França, na Inglaterra, é aquela que melhor caracterizaria a identidade disciplinar da geografia. Tem uma famosa conferência do Sir Halford Mackinder, lá dos anos 80 do século XIX, onde ele sublinha o fato, né, de que a geografia é essencialmente essa busca por uma ponte entre o conhecimento da natureza e o conhecimento da sociedade. Ou seja, também para a geografia britânica, isso desde cedo se coloca como um ideal, uma coisa assim almejada, com sofreguidão, com ênfase. Então, portanto, a gente já vê que essa tradição da ponte, o interesse pela construção dessa ponte, é uma coisa muito antiga e mais do que antiga. É algo que deu, mais do que qualquer outra coisa, a cara da geografia durante gerações e mais gerações. Eu vou trazer 3 exemplos aqui que eu chamaria de semi-aleatórios. Por que semi-aleatórios? Eles não são completamente aleatórios. Se eu pegasse exemplos aleatórios, eu poderia pegar coisas pouco relevantes, coisas de pouco ou nenhum peso, e, no entanto, eu quis pegar autores, trabalhos importantes e representativos de um certo nível da geografia clássica em determinado momento. Ao mesmo tempo, eu peguei aqui um autor francês, o Élisée Reclus, eu pego um alemão, o Alfred Hettner, e eu pego um americano, descendente de alemães, o Karl Sauer, todos no âmbito da geografia clássica, com exceção do Reclus. O Reclus seria, digamos assim, um personagem de transição entre aquele momento, digamos assim, entre aspas, heróico, fundacional de Humboldt e Ritter, e a geografia clássica propriamente dita. O Reclus ele nasce em 1830, morre em 1905, ele perfeitamente poderia ter sido um personagem da geografia clássica. Ao mesmo tempo, ele foi um pioneiro e ele, digamos, ele é de uma geração de transição. Mas, mais do que isso, ele foi um marginal do ponto de vista acadêmico. Pelo fato de ser um anarquista, ele sempre foi colocado à margem do mundo acadêmico universitário e
de certa maneira, ele, embora seja, ao mesmo tempo, uma figura de transição para uma geografia clássica, e tenha vários aspectos de geografia clássica, do ponto de vista institucional, ele, digamos, esteve mais ou menos à margem do mundo acadêmico oficial, embora tenha sido muito reconhecido, tenha recebido uma medalha da Sociedade Geográfica de Paris, uma medalha da própria Royal Geographical Society. O Alfred Hettner já é um autor, né, de uma outra geração. O Hettner, ele é geografia, digamos, clássica por excelência na Alemanha, e que vai influenciar, por exemplo, nos Estados Unidos, o Richard Hartshorne e o próprio Karl Sauer. E, no entanto, são três autores, e eu podia pegar outros tantos, eu estou pegando esses três porque são países diferentes, momentos diferentes dentro da geografia clássica, orientações diferentes, ou até visões de mundo diferentes. Sauer era um conservador, digamos assim, em última análise, um conservador, o próprio Hettner também, o Reclus era um anarquista. E, no entanto, o que essa gente tem em comum? A ponte. Para todos eles, a geografia teria essa característica marcante. Né? Bom, essas três personalidades aqui diferentes têm como característica comum essa adesão ao ideal da ponte. E aí eu queria, no entanto, que isso ficasse bem claro. Não se trata do Reclus, não se trata do Hettner, não se trata do Sauer, trata-se de apenas autores representativos de praticamente todo mundo na geografia clássica. Bom, e no Brasil? No Brasil, eu vou citar um exemplo aqui do Orlando Valverde, Geografia Agrária do Brasil, um livro do começo dos anos 60, só saiu o primeiro volume, porque o segundo volume, que era justamente aquele... Esse aqui é o volume dedicado às bases físicas. O segundo volume, dedicado justamente à questão agrária no Brasil e à reforma agrária, veio o golpe de 64, não pôde sair. Esse livro, que eu já tinha mencionado aqui, que é um rebento tardio, uma cria tardia da geografia clássica brasileira, muito bem representada pelo Orlando Valverde. Uma geografia clássica, digamos assim, excepcional no sentido também político, porque era uma geografia bastante engajada, bastante comprometida socialmente. E tirando Orlando Valverde, Manuel Corrêa de Andrade, principalmente, também, que foi praticamente um secretário de Miguel Arras lá em Pernambuco, na época das ligas camponesas, ou seja, no pré-64, a geografia clássica não contava, digamos, com profissionais, com pesquisadores, professores, enfim, tipicamente de esquerda ou com uma perspectiva crítica, né? Foram relativamente poucos, né? Internacionalmente, pode mencionar além do Reclus, Kropotkin, alguns outros, né? Jean Tricard, aqui no Brasil, Valverde, Manuel Corrêa de Andrade, mas, enfim, tipicamente a geografia clássica foi conservadora. Né? E esse livro, Grande Carajás, Planejamento da Destruição, é digamos, uma cria tardia, um livro de 89, e é uma geografia clássica, digamos assim, modernizada em alguns sentidos, mas sempre o ideal da ponte. Quem tiver curiosidade aqui sobre a obra e a vida do Orlando, esse livro ele foi distribuído durante o Enampes de Porto Alegre, em 2017. Ele teve, na verdade, eu cheguei para Dirce Ortegaray, que era presidente da Ampes, e disse, olha, em 2017 será o centenário de nascimento de Orlando Valverde, isso não poderia passar em brancas nuvens. A Dirce, ela imediatamente comprou o peixe e não só organizou uma mesa lá em Porto Alegre, mas também esse livro. E está aí um testemunho, portanto, é facilmente acessível o PDF para quem tiver interesse. Bom, anos 70, anos 80, como eu já falei, a ponte foi dinamitada. A ponte foi explodida. Né? Agora, antes de nós
tratarmos ou retomarmos esse fio da meada, anos 70, anos 80 do século XX, vamos conversar um pouquinho sobre como é que essa ponte efetivamente se apresentou. Vamos olhar primeiro para cá. Aquilo que eu tenho chamado de o ideal canônico da geografia clássica, ou seja, os cânones. O que são os cânones? O modelo perseguido, o modelo a ser imitado, aquilo que seria o ideal, representativo de um ideal. O ideal canônico qual foi? Nós teríamos uma geografia humana e uma geografia física, e, aliás, entre parênteses, é por isso que o Humboldt e o Ritter, o Alexander von Humboldt e o Karl Ritter, eles, não só porque a geografia não estava ainda institucionalizada no meio acadêmico, né? Havia a cátedra do Ritter, mas que a primeira cátedra de geografia, mas depois da morte do Ritter em 1859, ela é extinta. As cátedras de geografia só vão começar a ser recriadas na Alemanha décadas depois. Mas não só por isso, também pelo fato de que geografia humana e geografia física eram expressões que não eram usadas por eles. Né? Por mais que o Humboldt tenha sido um naturalista acima de tudo, embora não tenha sido apenas um naturalista, e ainda por cima era um naturalista com uma densa e erudita formação humanística, e por mais que o Ritter ele tenha sido, digamos, um geógrafo com um olhar histórico e voltado para a construção daquilo que hoje a gente chamaria de uma geografia regional comparada, o fato é que ele, digamos assim, não estabelecia nenhuma separação artificial entre geografia humana e geografia física. Né? Essas expressões elas vão aparecer a partir do final do século XIX, quando aí sim a gente já tem não uma separação no sentido que atualmente a gente fala em separação, pensa em, de fato, separados. A gente tinha uma distinção, uma diferenciação entre geografia humana, uma geografia dita humana, e uma geografia dita física. Na tradição alemã, na verdade, durante gerações, antropogeografia. Os alemães não falavam geografia humana, falavam em antropogeografia. Né? Depois, nas últimas décadas agora, nos últimos 30 anos, mais ou menos, começaram a adotar a expressão Humangeografia, ou seja, geografia humana, em função lá da influência anglo-saxônica, sendo que os ingleses ou americanos, por sua vez, tinham sido influenciados pelos franceses, né? Da geografia humaine, né? A geografia humana. Isso é uma expressão que era uma expressão tipicamente francesa do final do século XIX, começo do século XX, né? Geografia humaine. Então, bom, voltando à vaca fria, qual era o ideal canônico para a geografia clássica? Que nós teríamos um diálogo, olha aqui as setinhas bidirecionais e com linhas contínuas. Um diálogo intenso, denso, nas duas direções, ou seja, via de mão dupla, com frequência ou quase o tempo todo. E sem assimetrias. Geografia humana e geografia física conversando quase o tempo todo ou o tempo todo, né? E um interesse recíproco de igual intensidade de parte a parte. A geografia clássica real não era isso. Isso era um ideal. A geografia clássica real, seja na Alemanha, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, ela foi distinta. Não tão diferente a ponto de ser irreconhecível à luz do ideal canônico. Mas ela foi diferente em alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, essas setas aqui bidirecionais, linha contínua e bidirecionais, elas estão pressupondo uma cooperação, uma colaboração de uma forma assim bastante robusta, onde, de fato, as pessoas se encontram, as pessoas participam de uma equipe, as pessoas estão ali trocando informações, elas estão conversando de maneira intensa. O mais comum
não era isso. O mais comum é que a formação em geografia física durante a graduação ela fosse valorizada por aqueles que já desde cedo pendiam mais para a geografia humana e vice-versa. Mas que depois, nos seus estudos, nas suas pesquisas, nas suas aulas, nos seus livros, eles principalmente, por exemplo, ou iriam mobilizar, remobilizar aqueles conhecimentos herdados da sua formação, na graduação principalmente, ou também iriam consultar obras de colegas, ou eventualmente até consultar colegas, mas de maneira mais esporádica e tal. Não que não tivessem existido exemplos de cooperação nesse sentido intenso, mas isso não era a regra. E um outro aspecto importante, a geografia humana procurava a geografia física com muito mais frequência do que o inverso. Isso é fácil de se entender, porque até expressões como, por exemplo, bases físicas, ou seja, o alicerce da construção, a fundação da construção, era dada pela geografia física. Nas monografias regionais, as famosas monografias regionais, se partia, inclusive, de relevo, clima, para daí fauna, flora, né? Relevo, solos, clima, fauna, flora, para depois, então, entrar em povoamento, marcha da ocupação, organização do espaço agrário e por aí vai. Ou seja, havia uma ordem, e essa ordem, por mais, vejam só que interessante, quer dizer, de certa maneira, era muito comum que se entendesse que a culminância da geografia seria dada pelo tipo de trabalho, pelo tipo de contribuição que a geografia dita humana traria, principalmente no âmbito das chamadas monografias regionais, os estudos regionais. Mas, ao mesmo tempo, a base, o alicerce, era dado pela geografia física. O que é que significa isso? Bom, você pode ter uma casa sem telhado. Vai ser um problema se chover, mas você pode ter uma casa sem telhado. Na verdade, no início da construção, você não tem nem parede. Mas alicerce você tem que ter. A fundação você tem que ter. Ou seja, a geografia humana, ela se via e se aceitava, a geografia humana clássica, como muito dependente dos conhecimentos oriundos da geografia física. Mas a recíproca não era verdadeira. A geografia física já relativamente cedo, é por isso, inclusive, que se criou uma tradição, aquilo que o Patterson, vocês viram ainda há pouco, chama de Earth Science Tradition, né? Tradição de ciências da Terra, uma geografia física mais ou menos não descolada por completo, mas uma geografia física com uma forte autonomia, não muito interessada no aporte daqueles conhecimentos trazidos pela geografia humana. Bom, vocês que leram o texto viram que houve muitas exceções para isso. Inclusive porque houve geógrafos físicos, vários, que também colaboraram com a preparação de estudos regionais, de monografias regionais. E aí é claro que nesse contexto, nesses marcos, eles vão precisar dos conhecimentos, ou de alguns conhecimentos trazidos pela geografia humana, principalmente no âmbito daqueles trabalhos aplicados, voltados para gestão do território, ordenamento do território. Então, o diálogo com conhecimentos da geografia humana, mesmo que às vezes um pouco superficial, esse diálogo, ele se impunha nessa hora. Ao mesmo tempo que havia, na geografia clássica, já desde relativamente cedo, muitos trabalhos, digamos, quase que de geomorfologia pura, com menos frequência de climatologia pura. Eu, de propósito, não estou falando ainda aqui de climatologia geográfica ou geografia do clima, muito menos geografia do clima, mas sim climatologia, né? Em Köppen, por exemplo, né, que todo mundo conhece por causa da classificação, né, do Vladimir Köppen, mas principalmente trabalhos de geomorfologia, digamos, mais ou menos pura. Né?
No caso da geografia humana, e aí, obviamente, eu não preciso nem falar da geografia agrária, por óbvio, né? Mas, de um modo geral, a maior parte, ou a esmagadora maioria do tempo, a geografia humana sempre bebendo na fonte da geografia física. Por exemplo, até mesmo, muitas vezes, na geografia urbana, né? Trabalhos do Pierre Monbeg sobre sítio e posição, o sítio, o assoalho da cidade, o sítio urbano, né? Os tipos de cidades, a sua vinculação com o relevo, muitas vezes coisas bastante funcionalistas, às vezes até com um sabor determinista, mas não necessariamente, mas de toda maneira bastante funcionalistas e tal. Mas não importa, o ponto que eu estou querendo ressaltar é uma geografia humana que buscava a geografia física com muitíssima frequência, sendo que a recíproca já não era muito verdadeira. De qualquer maneira, nós tínhamos mesmo assim o quê? Uma diferenciação que não se traduzia por separação. Havia um ideal da ponte, esse ideal era cultivado por quase todos, sobretudo pela geografia humana, e também de uma forma mais rala, mais rarefeita, mas também pela geografia física. Né? E isso, nos anos 70, então, sofre um grande abalo. A partir dos anos 70, 80, no Brasil, fundamentalmente a partir dessa virada dos anos 70 para os 80, a gente tem, bom, isso aqui representando aquele tipo de cooperação robusta, densa, isso praticamente some. A gente passa a ter, no entanto, ainda um interesse maior, apesar de ter diminuído muito aí essas linhas tracejadas, da geografia humana, uma parte dela, principalmente geografia agrária, né? Por conhecimentos ou alguns conhecimentos da geografia física, pelo menos em determinadas circunstâncias, enquanto que geografia econômica, geografia política, geografia urbana, na dica de nada, cada vez mais na dica de nada. Geografia cultural, ainda em parte, né? Os herdeiros de Zauber, etc., mas, digamos, muito mais um discurso, às vezes, sobre a natureza ou sobre as representações da natureza do que propriamente um interesse pela geografia física. Né? Quem ainda mantém, principalmente, a geografia agrária, por razões que eu diria até extremamente compreensíveis. Né? Mas, mesmo assim, de maneira bastante diminuída. Né? E, bom, e aí nós, digamos que até uns 20 anos atrás, era líquido e certo que a gente deveria construir esse cenário tendencial aqui. Ou seja, ao mesmo tempo que as setinhas vão mudando, vocês vão vendo que essa linha, que inicialmente marca uma distinção, mas que depois ela vai ficando grossa e vai marcando uma separação, ela se transforma num verdadeiro muro aqui. Né? E aí, o cenário tendencial seria esse, ou seja, cessar qualquer intercâmbio. Nos últimos 15, 20 anos, justamente fenômenos como a ascensão desse debate em torno da geografia ambiental, e mais recentemente ainda, alguns outros debates um pouco mais específicos, talvez, como a chamada geografia física crítica anglo-saxônica e outras coisas, vem fazendo com que esse cenário tendencial não seja, de forma alguma, uma coisa líquida e certa. É uma possibilidade, mas, digamos que as resistências estão acontecendo. O fato, de toda maneira, é que, bom, partimos de uma situação, durante aí 100 anos, pelo menos, em que nós tínhamos uma ponte com problemas, com limitações, insatisfatória em alguns sentidos muito importantes, só que
a solução que os geógrafos, na sua maioria, preferiram adotar a partir dos anos 70 não foi uma reconstrução em novas bases a partir de uma crítica radical, porém construtiva. Foi, isso sim, uma estratégia de purificação epistemológica que equivaleu a uma dinamitação de qualquer ideia relativa a uma ponte, enfim, entre geografia física e geografia humana, como símbolos de uma ponte entre pesquisa natural e pesquisa social. Né? E aí, o resultado, a partir dos anos 70, 80, é uma paisagem de desolação que vocês, pela idade de vocês já entraram na universidade, já ingressaram no meio acadêmico aqui no Brasil, quando isso estava posto. Ao mesmo tempo, é interessante, porque também pela idade de vocês não pegaram a fase mais braba do orgulho da dinamitação da ponte, né? Em que, de certa maneira, as pessoas elas competiam para ver quem trazia mais TNT para poder ajudar a explodir a ponte melhor. Vocês já estão pegando um momento que é um momento, digamos, de uma ressaca, depois daquela embriaguez, ponte, denuncia, explode, dinamita, some com isso. Entramos aí nos últimos 15, 20 anos numa espécie de uma ressaca onde, digamos, começa a haver uma percepção de que se foi longe demais, de que se exagerou e que jogou-se fora o bebê com a água do banho para lançar a mão aí do chavão. Bom, e por que há essa percepção? Várias podem ser as fontes para a gente admitir que se foi longe demais, que se jogou fora o bebê com a água do banho. Fontes derivadas de um acompanhamento do que está acontecendo em outras áreas e rótulozinhos do tipo sociologia ambiental, antropologia ambiental, economia ambiental, economia do meio ambiente, economia ecológica, filosofia ambiental, ecofilosofia. Alguns geógrafos certamente se perguntaram, mas pera lá, todo mundo está virando ambiental e nós que éramos ambientais por excelência quisemos deixar de ser. Foi aquela metáfora que eu empreguei na semana passada e que, na verdade, eu venho empregando já há algum tempo. Foi uma metáfora que me ocorreu e que eu achei bem apropriado. O geógrafo era um cara que, talvez precavido, talvez um visionário, ele andava, estava um dia bonito, né? Não tinha nenhuma nuvem de chuva no céu e ele andava com o guarda-chuva aberto. De repente, nuvens negras aparecem, aí cai um tremendo temporal, e aí é que o camarada, aí é que o infeliz resolve dobrar o guarda-chuva e botar dentro do braço, debaixo do braço, quando justamente começa a chover. Né? Então, muitos de nós, ou pelo menos alguns de nós, fomos percebendo, opa, onde há fumaça, há fogo. Isso está sendo valorizado em várias áreas do conhecimento, e nós é que temos uma tradição, aquela tradição, nós estamos desperdiçando isso. Agora, nada melhor como fonte de inspiração do que determinadas situações muito concretas, situações específicas, para você ver as oportunidades que se perdem, que se têm perdido, as janelas de oportunidade que foram fechadas, com os geógrafos perdendo protagonismo em debates cruciais, como a gente vê exemplos, né, portanto, palpáveis disso, de oportunidades que nós estivemos desperdiçando. Por exemplo, né, eu coloquei aqui essa imagem, que é uma imagem da qual eu gosto muito, representando injustiça ambiental. E a injustiça ambiental, para mim, particularmente, é um tema vertebrador. Mas vamos falar de várias coisas aqui. Eu começo com a própria injustiça ambiental. Parte 1. Exportação de lixo tóxico e externalização de custos ambientais, ou seja,
exportação de entropia, exportação de ecoestresse, da escala local à escala global. Gente, uma temática, uma problemática cada vez mais visível, importante, onde nós temos aí uma potencial sinergia derivada da combinação de conhecimentos geobiofísicos sobre os fatores, ciclos, dinâmicas geobiofísicos, geoeconomia e geopolítica. Largamente deixamos de aproveitar essa oportunidade. Até hoje, 2020, dezembro de 2020, é raro o geógrafo que lide com isso. Aliás, fica uma perguntinha para vocês. Em que momento vocês ouviram falar nisso nos cursos de graduação? Não vale um ou outro que, por alguma razão, quem sabe, topou, tropeçou em um artigo ou uma discussão. Não, não. Nos cursos de graduação, nas disciplinas, em que momento ouviram falar nisso? Justiça Ambiental, parte 2. Conservacionismo gentrificador e agressões a direitos humanos. Conservacionismo gentrificador é uma expressão que eu tenho introduzido. Quem tiver interesse, tem alguns artigos sobre isso que eu posso mandar, os PDFs. A instrumentalização de um discurso conservacionista com finalidade de promoção de gentrificação, né? Processo de gentrificação em grandes cidades. E como esse conservacionismo gentrificador, instrumentalizando de maneira safada, de maneira cretina, oportunista, um discurso ecológico, pode ser o discurso da proteção ou da salvaguarda da biodiversidade, um discurso de prevenção de riscos específicos, etc. Como esse conservacionismo gentrificador, ele não só exagera determinados problemas ou riscos, por exemplo, como ele, acima de tudo, agride direitos humanos. Ele tem, por exemplo, uma forte característica de ser remocionista ou de sustentar ações remocionistas por parte do aparelho de Estado, né? Segregadoras. Injustiça ambiental, parte 3. Segregação residencial e contaminação ambiental. É um tema que o Tiago Ronieri, no nosso próximo encontro, agora em janeiro já, depois aí da virada do ano, ele vai trazer para a gente o exemplo de Santa Cruz. Segregação residencial, contaminação ambiental. Mais um exemplo da injustiça ambiental como um tema vertebrador. Impactos ambientais e assimetrias sociais e espaciais. O tema dos impactos ambientais, tão discutido, tão importante, o geógrafo tem deixado esse tema de lado, tanto do ponto de vista estritamente técnico, de se apropriar, conhecer, dominar as ferramentas, inclusive as ferramentas legais aí à disposição, até mesmo para fazer a crítica das limitações dessas ferramentas. Por exemplo, os EIAs e RIMAs no Brasil, isso merece ressalvas e críticas importantes, mas principalmente deixado de lado no que se refere à análise de como o tratamento padrão dos impactos ambientais é um tratamento, digamos, ascético, um tratamento xoxo, um tratamento que não chama a atenção para as assimetrias sociais e espaciais. É um tratamento tecnicista, tipicamente. A questão do risco ambiental, a gente tem cada vez mais aí, inclusive até expressões da moda do tipo gerenciamento de risco. Notem como se fala em gerenciamento de risco, mitigação de risco, ao mesmo tempo em que as causas profundas dos hazards, dos riscos, das situações estruturais de vulnerabilidade ou vulnerabilização de grupos sociais específicos, elas ficam na sombra. Então, o assunto do risco ambiental, ao mesmo tempo, ele é crucial, mas as suas mensurações e as suas narrativas, tanto na dimensão objetiva, quanto, falando das narrativas, né, aí introduz a subjetividade, inclusive, digamos assim, a subjetividade científica, né? Se pressupõe
que a ciência é alguma coisa objetiva ou que garanta a objetividade, mas a ciência é um olhar entre outros também, né? Então, com cargas de valores, conteúdos político-filosóficos, visão de mundo. Então, o assunto dos riscos ambientais, ao mesmo tempo que é uma coisa extremamente complexa e eu diria até fascinante, tem sido tratado de uma forma bastante superficial. Um ex-presidente francês, lá do comecinho, virada do século XIX para o século XX, Clemenceau, ele dizia que a guerra é uma coisa muito séria para ser deixada nas mãos dos generais. Parafraseando aí um pouquinho Clemenceau, eu diria o seguinte: o assunto do risco ambiental é uma coisa muito séria, muito complexa, para ser deixada simplesmente para os nossos coleguinhas geólogos, geomorfólogos, digamos, daquele tipo bitolado, convencional, ou os engenheiros, né? Ou seja, para ser deixada a profissionais com um olhar puramente tecnicista, né? Eu não diria só técnico, eu diria tecnicista, né? De maneira pejorativa mesmo. É algo que demanda aportes diferentes, vários tipos de conhecimento. Por definição, é alguma coisa multidimensional. Mais uma oportunidade que nós aí temos perdido, a relação entre a segregação residencial e a formação de ilhas de calor, né? Vocês provavelmente conhecem um livro, eu sei que quem, enfim, colegas aí da climatologia ou da climatologia geográfica, enfim, da geografia do clima, tem restrições à colega autora do livro que eu vou mencionar, mas não importa, eu vou mencionar esse livro, que é A Ilha de Calor na Metrópole, da Magda Lombardo, pelo fato de que, além de ter sido um livro, pelo menos enquanto livro, né, porque o Carlos Augusto Figueiredo Monteiro já tinha um investimento na temática da climatologia urbana há um certo tempo, mas enquanto um livro divulgando essa temática, ele foi um livro relativamente pioneiro, mas principalmente por um detalhe interessante, que sempre que eu menciono isso, eu percebo que escapou esse detalhe à maioria das pessoas. Quem é que escreveu o prefácio da Ilha de Calor na Metrópole, da Magda Lombardo? Milton Santos. E por quê? Ora, a Ilha de Calor é, por excelência, um objeto híbrido, como todos esses outros aqui são também, objetos de conhecimento híbridos. Mas a Ilha de Calor, com as suas peculiaridades, porque, ao mesmo tempo, é alguma coisa que você não vai entender sem fazer a devida prestação de tributo, sem se enfronhar no conhecimento de dinâmicas, de processos de ordem geobiofísica, mas, ao mesmo tempo, a Ilha de Calor, para você compreendê-la, você tem que compreender a produção do espaço urbano, principalmente na grande cidade ou na metrópole. E isso, por sua vez, é fundamental, que você faça uma articulação com a segregação residencial. Não se trata de tratar a sociedade como fator antrópico, mas, na verdade, a sociedade como sociedade complexa, uma sociedade de classes, uma sociedade fraturada, e aí você vai ver onde estão as ilhas de calor. Tudo bem que, em parte, você encontra o fenômeno, você vê a formação do fenômeno em função de verticalização, em função de impermeabilização de solo, em função de uma série de fenômenos que não necessariamente estão associados à segregação residencial, porque podem ter a ver com áreas centrais ou subcentros. Mas, por outro lado, é exatamente também em áreas periféricas. Eu não estou falando de franja rural urbana, estou falando realmente em áreas periféricas, no sentido do conceito de periferia urbana, com baixíssimo nível de arborização, mesmo que a verticalização seja muito modesta, de qualquer maneira, um alto grau de impermeabilização de solo, enfim, características da produção do espaço nessas áreas residenciais de população trabalhadora pobre que fazem com que a gente tenha níveis de desconforto térmico extraordinários, com muita frequência, justamente aí. Aí a gente vai ver bairros típicos de classe média em função de arborização, em função de uma série de coisas, como nível de conforto térmico ou de desconforto térmico
ele é diferente. Essa articulação, portanto, ela é uma articulação importante. Assim como a articulação entre segregação residencial e movimentos de massa, né? As chuvas, popularmente chamadas de torrenciais, que a gente tem praticamente todos os anos e com muita frequência, com consequências trágicas, né? Em muitas das nossas cidades. Se você não fizer uma articulação séria disso, com a circunstância de se tratar de uma sociedade de classe e com a segregação residencial, uma parte fundamental do problema, de um ponto de vista social, vai simplesmente escapar pelos dedos, que é exatamente essa geograficidade socialmente diferencial dos efeitos negativos dos movimentos de massa em determinadas circunstâncias. A produção social de desastres naturais, uma coisa que a Natália ela vai abordar. Eu esqueci de, quando eu falei ali do conservacionismo gentrificador, eu esqueci de mencionar que o Rafael Chaves, que vai ser o que vai apresentar depois do Ronieri e depois da Natália, não é? Se não me engano, a ordem é essa, ele vai tocar naquele assunto que eu mencionei antes. E aqui a Natália vai trazer um exemplo, ou, na verdade, 2 exemplos, né, Natália, importantes, de produção social de desastres naturais na região serrana do Rio de Janeiro e em Angra dos Reis. Na verdade, o trabalho da Natália com relação à região serrana é um trabalho que envolveu um estudo, uma reflexão sobre os sistemas de alarme, alerta. Agora, digamos, o pano de fundo, do ponto de vista motivacional, não só para ela, mas para a visibilidade social e acadêmica do tema, foi justamente a grande tragédia do começo da década, ali na região serrana, Nova Friburgo, principalmente, Teresópolis, Petrópolis, né? Aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente vai ter oportunidade de conversar sobre como e por que falar em desastres naturais, na esmagadora maioria dos casos, digamos, um desserviço, na verdade, um equívoco bastante sério. E a gente continua insistindo com essa terminologia dos desastres naturais. Áreas ambientalmente protegidas, quais são os seus fundamentos geoecológicos, ideologias e interesses econômicos e políticos? A criação de um parque nacional, a criação de uma APA, a criação de uma flona, né? De uma floresta nacional, a criação... Enfim, quais são os atores e os interesses envolvidos, quais as relações entre esses atores, quais são, eventualmente, tanto os fundamentos geobiofísicos ou geoecológicos que podem justificar uma parte de uma tentativa de aumentar ou criar um grau de proteção para um determinado recorte espacial, que será um território. Um parque nacional é um território, uma APA é um território, uma Resex é um território. Que territorialidade é essa? Quais são suas justificativas? Quais são as tensões e, eventualmente, as contradições, os problemas que podem estar por trás? Legislação ambiental, bom, aí então nem se fala. Esse, então, é um tema... Os geógrafos fogem da legislação como o diabo da cruz. E, no entanto, é algo fundamental justamente para a gente refletir sobre as limitações da legislação, mas também suas potencialidades, brechas, eventualmente, que estão ali, que podem ser aproveitadas, brechas que, no entanto, às vezes podem ser armadilhas, podem ser ciladas, né? Digamos assim, vitórias de pirro. Portanto, tem umas brechas na legislação. É mais coerente, muitas vezes, aproveitar a brecha se você, digamos, está querendo simplesmente burlar nos marcos da reprodução política e ideológica do status quo, do que se você, na verdade, está pensando em aproveitar brechas com o objetivo de criar oportunidades para processos emancipatórios.
aí o problema costuma ser bem maior. Muitas vezes, aquilo que parece um potencial é, muitas vezes, um canto de sereia. Mas não importa, é preciso tomar conhecimento. E a questão das influências políticas, né? A legislação nunca cai do céu. Ela aparece com uma determinada cara, em determinado momento histórico. Quem tem interesse numa reforma do Código Florestal como aquela de 2012? Como? Por quê? Não basta dizer, os ruralistas, enfim, geógrafos. Como, por quê? Quais as consequências, quais os efeitos específicos, quais os detalhes? Né? Como dizem os ingleses, o demônio está no detalhe. Quais são os detalhes? E para dar um último exemplozinho, conflitos ambientais e política de escalas. Né? A discussão dos conflitos ambientais como uma coisa visceralmente articulada com aquilo que se chama de a política de escalas, ou seja, você atuar, mobilizar diversas escalas com o objetivo de legitimar uma luta, adquirir maior visibilidade para a sua luta, conseguir solidariedade para não ser esmagado e por aí vai. Bom, tudo isso são exemplos de oportunidades que nós estivemos desperdiçando. E eu podia dar outros exemplos, podia me estender. Eu não vou ficar caceteando vocês aqui com mais e mais exemplos. Vocês certamente conhecem também vários exemplos, esses e outros. Né? Tudo isso, oportunidades que nós tivemos desperdiçando. Olhem para isso aqui, para esse conjunto de, deixa eu ver, aqui 6 e aqui 5 exemplos, 11 exemplos no total. Esse conjunto de temas, essa parte de uma agenda, que é tanto uma agenda de pesquisa, uma agenda acadêmica, portanto, quanto uma agenda de diálogo crítico com o mundo em que a gente está inserido. E vejam, imaginem, reflitam junto comigo sobre a gravidade de se desperdiçar todas essas janelas de entrada para debates contemporâneos que são essenciais, são estratégicos. Ou seja, você está deixando de lado coisas que são preocupações de sociedades inteiras, de uma forma ou de outra, né? Ou de parcelas gigantescas de uma sociedade. Bom, estamos aí, como já dito e repetido, há mais ou menos uns 15 anos, 20 anos, não muito mais do que isso, envolvidos com uma tentativa de reconstrução. Reconstrução de uma preocupação, ainda que a palavra não seja usada ou não seja usada com frequência, digamos assim, escrúpulos ou pruridos aí, ou uma certa vergonha, ou não querer nenhuma associação com o passado, mas uma reconstrução, em última análise, de algum tipo de ponte. Essa coletânea, né, a Companion to Environmental Geography, organizada pelo Noel Castries e por alguns outros geógrafos anglo-americanos, é certamente, pela visibilidade da produção em língua inglesa, um marco. Já pode ser considerada como um marco. Mas nós temos tido iniciativas semelhantes em outras paragens. Por exemplo, o livro Environmental Geography desse geógrafo indiano, Savidra Singh, em inglês também, mas uma produção de um colega indiano. Esse documento aqui, que é um documento que, pelo fato de estar em alemão, acaba ficando com a sua divulgação muito restrita, mas é um conjunto de reflexões, algumas delas extremamente densas, organizada essa publicação pelo Detlef Müllermann e pela Ute Wardenga, que é esse documento sobre as possibilidades e limites de propostas de pesquisa integradoras da geografia física e da geografia humana. Vejam só, né?
de maneira bem descritiva, né, bem típico do alemão, assim, uma maneira assim, bem descritiva, detalhada, do que é que se trata exatamente no cerne da questão. Quais são as possibilidades e os limites de propostas de pesquisa integradoras, né? Ou seja, a ponte. Ou, por exemplo, esse livro aqui, Géographie de l'Environnement, que é uma publicação desses 4 autores aqui, do Edouard de Bélizard e outros, voltada para um público de estudantes de graduação, principalmente, mas dentro desse mesmo espírito, e tudo aqui são coisas recentes, dos últimos 15 anos. Né? Os últimos 15 anos, basicamente. E nós temos tido iniciativas semelhantes em outros lugares também. Né? Então, aqui no Brasil, a própria rede, o surgimento da rede de pesquisadores, Geografia Ambiental, 2017, por aí vai. Ou seja, nós somos parte dessa movimentação internacional. Agora, essa reconstrução, em que bases que ela vai se dar? Nós conversamos já um pouco sobre isso na semana passada. O desafio é um desafio, eu vou usar essa expressão aqui, que é uma expressão da velha dialética lá, hegeliana. Na verdade, o Alexander von Humboldt, usava essa expressão da unidade na diversidade. Existem fórmulas, existem expressões que elas têm uma força, elas têm uma potência extraordinária. Né? Percebam que quase o tempo todo nós ficamos nos debatendo, não por uma questão só de dificuldade, mas por uma questão de miopia mesmo. Ou apostamos na unidade, que no fundo é apostar, geralmente, numa uniformização, numa pasteurização que sabota a possibilidade de valorização da diversidade, ou então apostamos todas ou quase todas as nossas fichas na diversidade, no fundo, já abrindo mão, desde o começo, da unidade. Então, portanto, não é apenas apostar na diversidade, é apostar numa diferenciação cada vez maior que implique, na realidade, uma separação. E aí não é nem só de um dualismo que vai se tratar, é, na verdade, de cada um na sua, cada um no seu quadrado. Não tenho interesse em conversar contigo como você não tem interesse em conversar comigo e vice-versa, e assim vamos. Então, isso aqui é um tremendo desafio. Está longe de ser provado como impossível. E, na realidade, existem muitos exemplos. Só que aquele negócio são os antólios. Eu não vou dizer nem filtros, eu vou dizer antólios mesmo, que fazem com que muitas vezes a gente, e na geografia dos últimos 40 anos, a gente ignorasse esses exemplos de possibilidade. Os exemplos da geografia clássica nós já deixamos de lado porque dissemos, em parte com razão, que eles estavam meio bichados pelo empirismo, o desapreço pela teorização, que vulnerabilizou, que enfraqueceu tanto a geografia clássica ao longo do tempo, né, no longo prazo, o funcionalismo, uma certa ingenuidade funcionalista. Agora, os exemplos contemporâneos, trabalhos, por exemplo, que vocês encontram aqui no Brasil, na Ambientes, revista de Geografia e Ecologia Política, esses continuam muitas vezes sendo ignorados, porque é aquela questão, não li, não gostei. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Não, mas olha aqui, tem exemplos. Considere. Não vou considerar, não vou nem perder o meu tempo. Bom, obviamente assim fica difícil, né? É impossível o diálogo, né? Assim como quando um não quer, dois não brigam, quando um não quer, não há conversa. Então não adianta. Mas o desafio é esse, e é posto, eu diria, sob o signo dessa expressão, dessa forma, unidade na diversidade, em que uma coisa não contradiz a outra, como se fosse uma dobradinha dialética constante.
Uma joga para outra, uma joga para outra. Se há unidade, é porque há uma diversidade. Essa diversidade, por sua vez, para não descambar para fragmentação, pressupõe algum nível de coesão, uma unidade, que não significa necessariamente uniformização, né? E aí, bom, vocês viram no texto uma apresentação do Carl Trull e da ecologia da paisagem ou da geoecologia, assim como viram também uma apresentação do Jean Tricard e da ecogeografia. E eu já tinha comentado na semana passada por que a expressão ecogeografia, em particular, ela é mais densa, rica e interessante do que geografia física. Da mesma forma, a geografia social, pelo texto, vocês travaram um rápido contato com a herança, ou com o legado reclusiano e com a própria expressão que o Reclus traz da geografia social, e na semana passada eu já tinha comentado rapidamente, muito brevemente, porque geografia humana é uma expressão mais do que pobre até. Ela, digamos, ela induz a um olhar enviesado, né? E aí, a unidade na diversidade, ela pressupõe a ruptura do dualismo recorrendo-se a uma dialética do constante diálogo tenso, uma tensão dada pela diferença fundamental num plano epistemológico e, por extensão, num plano teórico e metodológico. Só que diferença, a não ser para os comodistas, não significa incompatibilidade. Não é como óleo e água. Diferença significa uma distinção que, no entanto, não impede a integração, né? E aí, dois polos, de um ponto de vista dialético, caracterizando uma situação de bipolarização epistemológica. A geografia é, nesse sentido, sui generis. Porque se você olhar economia, ciência política, a história, apesar da história ambiental, que é um ramo meio aí enteado, né? Um ramo ali meio maltratado dentro da história, a própria antropologia, porque, na verdade, a antropologia física quase desapareceu, né? Esmagada pela antropologia cultural ou antropologia social. Elas são exclusivamente, ou quase que exclusivamente, monopolarizadas, polarizadas pelo polo do conhecimento sobre a sociedade. Enquanto que a geologia, a astronomia, a física, a química, a biologia, a meteorologia, elas são polarizadas pelo polo do conhecimento sobre a natureza. A geografia, ela está numa situação que é difícil e tensa, mas extremamente enriquecedora se você abraçar de maneira exitosa e com vontade o desafio, que é estar sentada sobre duas cadeiras epistemológicas ou sobre dois banquinhos epistemológicos ao mesmo tempo. E aí, se me permitem continuar com a metáfora, você está sentado sobre duas cadeiras. O equilíbrio é difícil, mas você pode encontrar recompensas numa situação, dependente também de como forem as cadeiras e o teu traseiro se adaptar, etc. Até um conforto maior ali, né? Imagine que sejam cadeiras estreitinhas ou banquinhos estreitinhos, melhor dois do que um. Ao mesmo tempo, se alguém chega e chuta um dos bancos ou uma das cadeiras, você se esborracha no chão. Ou seja, a geografia, ela perde a sua identidade. E foi o que se quis, né? Na verdade, nos anos 70, 80, se quis isso, né? A geografia humana, em grande parte, ela quis se reconstruir jogando fora o lado de cá e se reconstruir com uma ciência social puro sangue. E a geografia dita física, então, bom, aí mesmo é que eu vou seguir o meu caminho. Bom, com tudo isso, o que é que se sacrifica? Se sacrificam os temas ou problemas híbridos. Temas ou problemas híbridos que no texto eu discuto
alguns aspectos num plano mais abstrato, mas que eu aqui exemplifiquei. Nada mais direto e palpável do que você justamente dar exemplos de objetos de conhecimento híbridos, né? Construção híbrida de objetos de conhecimento, todos eles aqui. Todos eles. Não há um aqui, uns mais, outros menos, mas não há um aqui em que você possa se socorrer exclusivamente dos conhecimentos gerados por um único polo epistemológico. Eles pressupõem que você vá beber nas duas fontes. O nível de integração pode variar, porque a gente pode ter um hibridismo, como eu já disse semana passada, ou na semana retrasada, não lembro mais, fraco, em que você integra informações, dados, que você eventualmente pode, de fato, recolher na bibliografia, e um hibridismo forte, que geralmente vai pressupor um trabalho em equipe, colegas com formações diferentes, porque senão, de fato, principalmente para nós que partimos de uma situação nas últimas décadas muito mutiladora em matéria de formação, ficaria muitas vezes bastante difícil você conseguir integrar conceitos, teorias, métodos e técnicas de pesquisa de maneira consistente, sem falar muita besteira. Né? Então, geralmente, pressupõe um diálogo ali em tempo real, escrevendo um artigo, escrevendo um livro no âmbito de um projeto ou dando um curso. Né? Mas, enfim, existem diferentes níveis de hibridismo. O importante é a valorização do hibridismo em si. Bom, em princípio,